Nós estamos aqui com a presença da irmã Sara Cavalcante. Ela vai estar trazendo uma palestra para todas nós. Então, nós vamos saudar a irmã Sara, né? Agradecemos a presença da irmã aqui. Quantos estão felizes com a presença dela? Digam amém. Amém. Irmã Sara, por gentileza. Curvemos as nossas cabeças. Santo Deus, estamos aqui diante de Ti e queremos Te apresentar a vida da Tua serva. Senhor, queremos que Tu fales conosco através da Tua serva. Senhor, abre o nosso coração e que tudo aquilo, Senhor, que Tu quiseres falar conosco, ó Senhor, eis-nos aqui. Abençoa, Senhor, dando graça, inspiração. Fala conosco, Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém, queridas, amém. Aquele que faz a paz nas maiores alturas, derrame a paz sobre todos. Amém. E sobre todo Israel. Isso é uma canção. É uma canção. Então nós vamos cantar. Vocês vão acompanhar pelos gestos para saber em que parte da canção estamos. Mas é um momento, daqui a pouco as irmãs já sabem cantar, tá bom? Ose Shalom. Romav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, amen. Ose shalom romav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, amen. Essa tarde festiva, levante um pouquinho, cumprimente meia dúzia de irmãs com shalom. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. A paz do Senhor esteja sobre todas as irmãs. Queridos, eu vou ler um trechinho da palavra que está no livro de Josué, capítulo 16. Quando é feita a repartição da terra e quando a herança de Efraim é designada. E diz aqui, que no versículo 8 até o 10, que de Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Esse texto me chama a atenção por causa do equívoco dos filhos de Efraim. A suposição que eles fizeram de manter o inimigo sob controle. Ora, cada uma das tribos recebeu a sua porção. A única tribo a não receber porção na terra foi a tribo de Levi, porque o Senhor é a porção de Levi. Então não havia uma parte de terra para os levitas, mas havia para os levitas cidades, possessões, em cada uma das tribos, dos territórios das tribos. E justamente no território dos efraimitas, a cidade de Gezer era a cidade levítica. E as cidades levíticas eram de suma importância, algumas delas tornaram-se cidades de refúgio
lugar do refúgio daquele que estava sendo perseguido por um vingador de sangue, aquele que estava debaixo de uma contenda judicial, ou aquele que se julgava até injustiçado numa resolução e que precisaria aguardar então a morte do magistrado para ter uma nova chance de um novo julgamento. Eram cidades chaves, eram cidades necessárias à existência de Israel e ao estabelecimento do juízo em Israel, pois uma cidade dessa importância foi deixada nas mãos dos cananeus. Os efraimitas não tiveram a força para conquistá-la totalmente e expelir os inimigos. Mas por quê? Porque julgaram os inimigos fortes demais e por isso não foram à batalha? Não. Porque julgaram então fracos demais e não valia a pena travar a guerra? Também não. Mas porque os inimigos ficaram ali no meio deles e passaram a pagar tributo. E porque pagaram tributo, os efraimitas acharam que os tinham sob controle. Controle. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer esta tarde. Controle. Nas mãos de quem está o controle? Ok, nós vivemos dias em que vemos mulheres tristes. Eu não acredito que tenha havido um outro momento no nosso percurso como mulheres, com um número tão grande de mulheres vivendo e enfrentando um processo depressivo, sazonal, profundo, duradouro, por conta de um fim de gravidez, ou por conta de uma perda, ou por conta de um estresse tremendo, pela razão, pelo motivo que tenha sido. Vemos mulheres ansiosas, mas quando vejo essas questões, me vem à mente essa palavra, controle. O Senhor nos fez. A Adão ele moldou, porque o termo para a feitura de Adão tem a ver com isso, com molde, com barro sendo trabalhado. Mas a Eva ele edificou. Não é nada estranho a nós quando ele nos manda edificar a casa, porque na verdade ele nos fez através de edificação. E ele sabe que para quem é edificado, ou seja, a essência da edificação está em nós, é muito difícil ver as coisas aparentemente fugirem ao controle. Irmãos, isso chega às vezes a exageros. Claro, não há exemplos possíveis aqui neste auditório. Mas talvez alguém perca a paz um dia inteiro por haver chegado na cozinha e não ter encontrado, eu não vou dizer nem o pano de prato, mas a toalhinha, aquela branquinha de bater mão, fora do lugar. Talvez só na minha casa, mas não na casa das amadas. Os rolos de papel não são repostos. Talvez só na minha casa. As garrafas de água. Talvez só na minha casa. As irmãs que acompanham o Mensageiro da Paz, talvez tenham se dado ao trabalho de alguma vez ver a coluna em Dia com Israel. A gente tem o prazer, o privilégio de participar e de falar em igrejas. E eu tenho a impressão que algumas pessoas me imaginam sentada atrás de uma mesa no escritório, cercada de livros, fazendo pesquisas, abrindo livros e conferindo, ou talvez mais modernamente, diante do computador. Talvez seja difícil imaginar a chegada em casa depois de uma viagem para pegar a esponja e dobrar os joelhos e esfregar os azulejos do banheiro, ou para varrer a casa
e para sair recolhendo as roupas sujas e as coisas que estão no chão e talvez nem sempre escolher as roupas entre a que você gostaria de usar e a que você não gostaria, mas entre aquela que já está passada e a que gostaria. É verdade. Por que será que é tão fácil as coisas se desorganizarem à nossa volta? E por que será que é tão fácil a nós perceber essa desorganização? Claro que eu estou exemplificando, queridas, com coisas simples, com coisas singelas. Eu não estou falando da filha criada em todo o princípio do Evangelho que decide namorar um rapaz não cristão. Eu não estou falando do filho que cresceu ali no círculo de oração e que agora não está desejoso de estar na igreja. Não, eu não estou falando daquelas coisas maiores para não provocar muita mexida nos nossos corações. Mas eu estou me referindo, você sabe, a todas as coisas que aparentemente parece que fugiram ao controle. E ter fugido ao nosso controle não é o que realmente nos angustia. É que às vezes, e isso é uma coisa errada em nós, mas às vezes, o fato de ter fugido ao nosso controle nos soa como um sinônimo de que fugiu ao controle de Deus. Acontece que isso não é verdade. Deus tem controle em suas mãos. Eu estou vindo de alguns meses em Israel e foi uma promessa que o Senhor fez para mim. Não apenas de ir a Israel, já fui várias vezes, mas de estar lá por um tempo maior, um tempo que deverá ir se alongando em idas e idas e idas, até que o Senhor me estabeleça no ministério lá. Mas por enquanto ainda é ida e volta, ida e volta. Mas a promessa foi feita quando eu estava com 16 anos. Não sei se dá para perceber, mas eu não tenho 17. Dos 16 aos 55, algum tempo passou. Dos 16 aos 55, irmãs, entendam a forma respeitosa como eu coloco isso. As coisas pareciam ter fugido ao controle do Senhor. Porque as coisas não caminharam como que apontando para o propósito, mas como que desviando-se dele. Olha, eu tentei fazer as coisas direitinho, eu tentei casar com um rapaz também chamado para ir para Israel, também um judeu cristão, também com a mesma chama no coração. Eu não ia contar que ele fosse se desviar do Evangelho perto de ser consagrado pastor. Eu não contava que ele fosse fazer um retorno trabalhoso, que depois desse retorno, que Deus fizesse uma restauração, mas que depois ele me fosse levado. Meu marido foi assassinado no ano de 1990. Eu fiquei com 2 filhas pequenas para criar, uma de 7 anos, outra de 4 anos. E aí o chamado para as pregações, mas meu Deus, eu agora com 2 crianças pequenas, eu não posso. Eu tenho de trabalhar, eu tenho de sustentar minha casa. E aí não foi isso, o Senhor disse, não, você não vai trabalhar fora, você vai ficar com as suas filhas. E a provisão, Senhor, eu derramarei. E assim, o dia a dia e um tempo em que orar por cada refeição, não era orar pela refeição do dia seguinte, era a próxima refeição do mesmo dia. E viver nessa dimensão e na obra, e você tem de estar ajeitadinha na obra, você tem de estar arrumadinha para somar o púlpito, e nada faltou, absolutamente nada. Houve uma época que trabalhava com meninos de rua, cheiradores de cola, mas o Senhor mudou e me levou a autoridades, a gente de recursos, de dinheiro. Eu não sabia disso, eu estava orando pedindo ao Senhor uma saia jeans, umas camisetas e um tênis. O Senhor mandou um escarpão, um taier de linho e uns lenços de seda. Eu disse, Senhor, trabalhar com cheirador de cola com essas roupas vai ser muito difícil, mas eis-me aqui. Só que já era o enxoval de Deus para um outro momento. Era outro momento de apresentação, mas era ainda um mesmo momento de realidade em casa. E eu lembro num tempo em que nós orávamos,
Senhor, envia a refeição, e os pratos estavam sobre a mesa vazios, e nós três inclinávamos a cabeça já agradecendo a refeição que não estava ainda ali, mas que nós críamos ia chegar. Eu lembro de ter ido a um lugar muito fino, e um irmão olhou para mim, e eu estava com uma joiazinha que eu havia ganho, né? Então eu estava adornada, estava bonitinha, e alguém olhou para mim e disse: eis que te digo, hoje tu estás na riqueza, mas virão dias difíceis. Se os difíceis ainda vão chegar, meu Deus, eu vou perder os pratos. Mas o Senhor fez, e o Senhor levou, e o Senhor conduziu de forma estranha, mas de uma forma que não me dava um roteiro, mas que eu hoje sei, e de alguma maneira daquela forma eu cria. O roteiro estava nas mãos dele. Criar as meninas, formá-las. Depois delas formadas, o Senhor dizia: volta para a faculdade do Senhor. Quando fui fazer o vestibular, porque eu precisei fazer o vestibular. Eu havia feito uma faculdade na década de 70, mas agora voltar a fazer o vestibular. O homem olhou para mim, o guarda: olha, os pais ficam lá fora. Eu disse: não, eu sou vestibulanda também. E fiz. E eu queria: Senhor, eu preciso, para saber que eu não estou num projeto louco, eu preciso de um sinal de tua parte. E foi num dia 8, Dia Internacional da Mulher, que Deus me deu um sinal. O Senhor disse: para sinalizar a minha aprovação desse projeto, eu te receberei naquele lugar, sob o odor das rosas. Eu esqueci dessa palavra de Deus, mas o dia em que fui fazer a minha matrícula na UERJ, era dia 8 de março, e em homenagem às mulheres, fizeram um tapete de pétalas de rosa vermelha. E quando eu entrei, esquecida da palavra, a palavra brotou de novo no meu espírito, e o Senhor falou: eis a minha aprovação, eu te recebo neste lugar, sob o odor das rosas. Fiz. Mas Deus faz essas coisas que a gente não entende. Uma faculdade de hebraico. E quando eu entrei na faculdade, foi também quando tive o diagnóstico de glaucoma. E conforme os meses foram passando, a minha visão foi apagando. O primeiro semestre foi difícil, o segundo foi mais difícil. No terceiro eu quase não enxergava mais os textos em hebraico. E no quarto semestre eu mandava os papéis para a gráfica para ampliarem bem, e eu pegava a lupa para poder ler. Não fazia o menor sentido Deus ter me mandado fazer hebraico e me tirar a visão. Mas eu só tinha a ordem de prosseguir. No início do quinto semestre, eu senti um desconforto nos olhos. Fui ao oftalmologista mesmo, catedrático, que havia diagnosticado glaucoma, e bem diagnosticado, para ouvir dele também: eu não sei o que aconteceu, mas a senhora não tem mais glaucoma. Terminei o bacharelado em hebraico e disse: Senhor, agora eu vou sair. O Senhor disse: eu te mandei entrar, não te mandei sair. E Senhor, eu já acabei a faculdade. Então eu procurei o mestrado e fiz, porque Deus mandou eu permanecer na faculdade, eu não ia ficar lá sem fazer nada. Terminei o mestrado, disse: agora eu posso sair. O Senhor disse: eu ainda não te mandei sair. E aí fiz o doutorado. E o ano passado apresentei a minha tese. No mesmo ano em que casei uma filha, no mesmo ano em que viajei a Israel. Foi um ano movimentado. Mas Deus permanece e permaneceu no controle. Para ir a Israel, o Senhor fez com que um processo de uma ida à Jordânia, em que minhas malas foram perdidas, eu fiquei na Jordânia com a roupa do corpo. Eu ganhei esse processo e o dinheiro pagou minha ida e a minha volta de Israel, e ainda a ida e a volta da minha companheira irmã Ieda. E a Ieda teve também uma resposta de um processo dias depois, e conseguiu pagar a nossa estadia em Israel. Meses. Alugamos um apartamento. Era uma versão moderna de uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Porque tinha um fogão de micro-ondas, um outro de uma boca, uma cama e um sofá, um cubículo. Mas não sabíamos que estávamos tão bem localizados. Escolhemos pelo Google, né? Mas o Senhor nos colocou perto da casa do presidente de Israel, perto da casa do primeiro-ministro.
perto da grande sinagoga, perto do Knesset, perto da agência judaica, perto do KKL, a agência que faz o replantio de Israel. Nós estávamos no coração administrativo de Israel. E ali pudemos fazer 3 cursos em hebraico, com os recursos que o Senhor nos enviou. Deus está no controle. Deus está no controle das máximas coisas e das mínimas coisas. Houve um dia, e o Shabá em Israel é coisa muito séria, quando chega 3 horas da tarde de sexta-feira, tudo já está fechando. Nós esquecemos de comprar pão, e a Ieda comia o pãozinho dela todos os dias. Não eu, porque eu estou em dieta. E aí esquecemos de comprar o pãozinho da Ieda, 3 horas saímos procurando uma padaria, não achamos. Estávamos caminhando para Jerusalém Antiga, ali nos arredores de Jerusalém, na Jerusalém Nova, quando uma moça veio em nossa direção. Nós íamos para um lugar de oração. Uma moça veio em nossa direção com 2 pãezinhos dentro de sacos plásticos e nos ofereceu. E eu disse, mas que bom, o Shabá já começa e você ainda está nas ruas vendendo pão. Nós precisávamos mesmo comprar. Eu disse, não, o pão é para as senhoras. Ele disse, sim, mas quanto é? Eu disse, não é nada. Eu só vim entregar o pão a vocês, para vocês não passarem o Shabá sem pão. E aí ele ainda perguntou, mas você não está comendo pão, você vai comer? Eu disse, desse? Comeria bem. Houve um dia em que nós nos perdemos, nós estávamos na rua Iafa, uma rua bem comprida, estávamos na rua certa, mas na direção errada. Quando o rapaz veio em nossa direção, vocês estão perdidas, não é? Vocês querem ir a tal lugar, não é? Sim. Vocês estão na rua certa, mas na direção errada, vocês têm de virar as costas e seguir nesse sentido. E aí vão dobrar em tal altura. E eu disse, mas escuta aqui, quem é você? Ele disse, você não sabe. Eu sou um dos voluntários. Voluntário de quê? Sou um dos voluntários. E saiu correndo. A gente encontra gente estranha pelas ruas de Jerusalém. Eu lembro de uma viagem em 92 em que encontrei um varão dentro da Jerusalém Antiga. Eu tinha ido, as pessoas vão com $3.000, $2.000, eu tinha ido com $150 dentro do bolso. Quem vai com muito esconde. Eu tinha tão pouco que estava dentro do bolso. E aqueles $150 acabaram. Mas nas ruas, ali perto da porta de Jafa, um homem veio na minha direção e esbarrou em mim. Mas foi um esbarrão violento. E ele seguiu. Mas quando eu olhei, tinha mais $150 no meu bolso. Por 2 vezes eu tive um esbarrão desse. Talvez eu esteja falando a alguém aqui esta tarde que precise levar um esbarrão desse. Esses esbarrões acontecem. Mas quem mais me intrigou foi um que várias vezes se deparou comigo em Jerusalém e me perguntava as horas. Ele passava em lugares diferentes, eu custei até a perceber que era o mesmo. E ele é quem percebeu. Que horas tem? E eu começava, faltam 25 paras. E ele já tinha ido embora. E de uma outra vez, que horas tem? Faltam 20 paras. E da outra vez, faltam 15 paras. Da última vez eu disse, me diga seu nome. E ele riu. E disse, você não sabe meu nome? Meu nome é Isaac. E foi embora rindo. Tudo está no controle de Deus. Toda Sara precisa de um pouco de Isaac, um pouco de riso. E ele me deixou com a certeza de que cada vez falta menos tempo. Não nos faltou riso, não nos faltou pão. Não nos faltou cuidado. O Senhor enviou um cachorro. Irmãos, eu nunca vi um cachorro tão grande. E ele ficava deitado à nossa porta. Desde que um homem estranho apareceu lá, enquanto o homem falava comigo, o cachorro veio, entrou na nossa casa e depois deitou sobre os meus pés. E o homem olhou o cachorro e viu a intimidade do cachorro comigo e achou que eu era dona do cachorro e foi embora. Nós não alimentamos, não vacinamos, mas fomos donas de um cachorro em Jerusalém por vários meses.
Deus envia tudo. Tudo de que necessitamos, Ele está no controle. O controle dos cursos, do retorno. Eu dizia, meu Deus, isso, não deixa acontecer enquanto eu estiver em Jerusalém. Mas Deus, Ele tem um humor especial. Eu acho que se eu tivesse feito uma lista, o Espírito teria ticado. Ele deixou acontecer tudo. Irmã Sara, isso é testemunho? É testemunho. É testemunho de que não somos nós, porque tudo aconteceu, mas tudo também se resolveu. Porque o controle não está conosco. Irmãs, a gente lida com a palavra e lida com o hebraico. Primeira aula, com um historiador em hebraico, estudando a palavra em hebraico. Começamos por Gênesis. E a primeira palavra que surge, quando eu comecei a leitura, foi a criação dos céus e da terra. Pegamos a palavra Shamayim, céus. Sempre aprendi, Shamayim, o termo hebraico para céus. E ele disse, você sabe que essa não é uma palavra, são duas. Como assim? São duas, Sara. Qual é a raiz de Shamayim? Nunca consegui achar, porque não dá a conta. Claro que não dá, são duas palavras. Sham é lá. Maim são águas. Não existe um termo hebraico para céus. O termo que nós traduzimos por céus, Shamayim, significa, literalmente, águas de lá. Deus criou as águas de lá e a terra. No dilúvio, Ele abriu as comportas das águas de lá. Ao que é fiel nos dízimos, Ele promete abrir a janela das águas de lá. E o seu trono se assenta sobre as águas de lá. Então eu posso entender que no milênio, de uma forma segundo o modelo dos céus, o trono do Messias esteja num lugar e que debaixo do seu trono saiam águas. Porque é conforme o modelo celestial. O trono e debaixo do trono saem as águas. Que águas? As águas de lá. E o professor disse, mas você é cristão, você certamente sabe disso. Afinal de contas, quando vocês se convertem, vocês não passam pelo batismo, simbolizando que estão mergulhando nas águas de lá e estão próximos. Jesus, não sabia de nada disso, não. Eu também não sabia que o Mar da Galileia, eu aprendi direitinho isso em geografia bíblica, o Mar da Galileia é um reservatório de águas doces. E o Mar Morto, água salgada. Não tem peixe no Mar Morto por causa da intensa quantidade de sal. Nem passarinho voa por cima, porque senão a evaporação dos sais o mata. E o Mar da Galileia não, é o Kinneret, é o reservatório das águas potáveis de Israel. Zero. Fui descobrir que o Mar da Galileia não é um reservatório de água doce. O que carrega o Rio Jordão é uma quantidade tão grande de minerais que ali também há uma intensa salubridade. Só tem uma diferença. Pela largura do Mar da Galileia e pelo volume de águas, ali os sais ficam decantados no fundo do lago. O Mar da Galileia é um lago de água salgada, mas com um peso tão grande de água que mantém os sais na sua região mais profunda. Então ele consegue ficar quase 2/3 de água potável. Para isso acontecer, precisa chover muito. Então, quando, uma vez por ano, os judeus se separam para orar para que as chuvas venham, não é apenas para irrigar a terra ou para alimentar o rio, é para manter os sais do Mar da Galileia sob controle. Havendo peso de água, aquilo que poderia prejudicar a potabilidade da água é controlado. Por isso o governo de Israel tem a coragem, eu vi, Shimon Peres vai à televisão para agradecer àqueles que oraram para que as chuvas viessem, porque as chuvas vieram, e ele então estava agradecendo a quem orou e a Deus, porque enviou as águas de lá para controlar as águas daqui, para controlar os sais que não são tão bons, para revigorar as fontes, mesmo as de águas vivas,
que se alimentam das águas de lá. Pois a água viva, mas é uma manifestação daquilo que flui desde lá de cima. Os céus têm o controle das coisas que acontecem na terra. O controle não está nas nossas mãos. Um dos maiores perigos pelos quais passa Israel hoje é a vaidade da sua própria tecnologia. É algo tremendo, realmente. Houve um ano em que 400 mísseis foram mandados da faixa de Gaza para uma determinada região em Israel. 400 mísseis, mais do que um por dia. Somente um caiu. Caiu sobre uma laje de uma casa em que o dono ia chamar empreiteiro para derrubar a laje. E o míssil derrubou a laje. Antimíssil não faz isso. Só aquele que controla todas as coisas. Essa tarde, o Espírito me trouxe às irmãs com uma palavra de descanso. O Senhor nos deu tarefas, mas reservou a si o controle. Nos deu cuidados, mas o domínio é dele. Nos deu ações, mas não o mapa. Mesmo a Josué, quando a terra prometida precisava ser conquistada, ele não deu um mapa. Ele disse o lugar onde pisares a planta do teu pé. Passo a passo. Aparentemente, algumas amadas aqui perderam o controle do casamento, da criação dos filhos, até do que se passa em sua casa quando estão aqui num lugar tão dedicado às coisas de Deus. Só você perdeu o controle. Deus não perdeu. E, na verdade, quem disse que você perdeu? Você e eu nunca tivemos. Mas nós somos mulheres, nós achamos que temos. Nós nunca tivemos, queridos. Eu acho que nossas casas e o cuidado e o chamado de sermos boas donas de casa é um exercício diário e constante que procura nos ensinar de que o controle não está conosco. Porque quando você diz, eu tenho meu quarto arrumado, dê outra olhada. Nós não temos. Se não temos sobre nossas próprias vidas, nossos próprios corpos, se não temos sobre nossos próprios ímpetos e sentimentos, se precisamos de uma porção do fruto do Espírito chamado domínio próprio, até para nós decidirmos se vamos escolher entre esse ou aquele alimento, como não vamos precisar do Senhor no nosso trabalho, no nosso chamado, nos desafios da caminhada. Não. O Senhor hoje traz à irmã, traz à amada, uma palavra de descanso. Ele manda dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele manda dizer algo que o Espírito de Deus já falou no seu coração, mas eu quero ser a voz que reafirma. Eu quero ser um dos cooperadores nas ruas de Jerusalém. Quero ser alguém que te traga o pão. Quero ser alguém voluntário da parte de Deus para lhe dizer que os filhos de Efraim estavam errados em achar que tinham tudo controladinho e direitinho. Mas o crente, o fiel, está certo em entender e saber que debaixo do peso das águas tudo se submerge, porque as águas
procedem de debaixo do trono. O que está debaixo das águas está debaixo dos céus. O que está debaixo dos céus está debaixo do trono que está sobre os céus. O que está debaixo do trono que está sobre os céus está debaixo daquele que se assenta sobre o trono. O cetro está nas mãos dele. E eu chamo as amadas a nos colocarmos de pé nesta tarde, numa declaração silenciosa. E num projeto, é um projeto, irmãos, é um projeto, de entrarmos em quietude, de alcançarmos um pouquinho menos de ansiedade, irmãos. Um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de confiança. Eu deveria ser a última pessoa do mundo a ter qualquer tipo de ansiedade. Eu deveria, para vergonha minha, eu tenho que dizer isso. Porque o Senhor já provou tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes o seu controle, o seu cuidado, o seu domínio, o seu governo. Meu Deus! Queridas, é vergonhoso para mim dizer que ainda fico ansiosa. É vergonhoso para mim dizer que às vezes a fronte deita sobre o travesseiro e o sono não vem porque a cabeça está, como nós dizemos, a 1000 por hora. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Mas essa tarde, vamos tentar e conseguir, em nome de Jesus, entrar nesse descanso. Vamos. Se o Estado de Israel consegue entrar com inimigos por todos os lados, e mísseis caindo em todas as direções, nós também vamos conseguir. Chega em casa hoje, não com a pisada de um general entrando e já fiscalizando. Tenta chegar agora no seu local de trabalho também sem essa mesma postura, mas com a postura daquele, daquela que sabe que o cetro permanece nas mãos de quem de direito. Amém? O cetro está nas mãos do Senhor. Eu gostaria de ter o privilégio de orar pelas irmãs. Vamos orar? Pai, obrigada. Porque o Senhor nos constituiu mulheres e nos edificou. Obrigada pela maneira como fomos feitas e pelo desejo enorme, Senhor, que há dentro de nós de ver tudo certinho. A gente quer tudo certinho dentro de nossa casa, a gente quer tudo certinho dentro da igreja, a gente quer tudo correndo direitinho com os nossos filhos, com o marido, com parentes. A gente quer tudo certinho na tua casa, na tua obra, no trabalho. Ah, Senhor, recebe o nosso serviço em prol disso. E repreende a nossa ansiedade quanto a isso, Pai. Remove essa expectativa que nos consome, essa ira que nasce em nós quando alguma coisa foge às nossas expectativas. Senhor, eu não posso nem dizer tira as rédeas das nossas mãos, porque elas não estão nas nossas mãos. Mas tira de nós a ilusão da rédea, a ilusão do timão, a ilusão do volante, a ilusão do controle. Tira de nós essa ilusão, não para que nós nos desesperemos, mas para que nós nos alegremos. Eu sei que fazendo assim, o Senhor haverá de tirar de nós muitos desajustes nos níveis sanguíneos de colesterol e também vai evitar muitas rugas, e nós precisamos muito desse tratamento anti-rugas. Jesus, remove de nós esse desejo de controle, que é carnal e é porta para ações satânicas contra nós e contra tudo e todos que nos cercam.
nós entregamos isso nas tuas mãos e pedimos ao Senhor um legado de descanso e de paz. É possível. É possível. É possível. Mesmo que bombas caiam ao nosso redor, é possível. Em nome de Jesus. Queridas, só de pensar mais um instantinho. Houve um tempo em que eu estava tão desejosa do controle que, vendo algumas circunstâncias, eu chamei minhas filhas e disse, olha, mamãe vai continuar na obra, mas mamãe cursou engenharia química no passado, não é difícil para mim fazer um shampoo. Eu vou fabricar um shampoo e nós vamos vender para ser um acréscimo à nossa renda. E vai ficar como um legado que eu deixo para vocês, um trabalho interno. Mas antes vamos ouvir a direção de Deus. Fomos à igreja, cultuar ao Senhor. Havia um pregador de fora, eu nunca o tinha visto, foi a primeira vez que eu o ouvi. E ele, tomado pelo Espírito, queria pregar, mas disse, olha, eu quero pregar, mas eu tenho uma palavra para entregar. É para aquela irmã ali, e apontou para mim. A gente já vai, desmaiada, né? E ele me chamou para junto do púlpito e disse, Deus te responde essa noite. Tu és Sara, tu és judia, da tribo de Levi, da família de Cohen. E aos de Cohen, o Senhor entregou os seus altares. O Senhor diz que a alegria dele é ver tua alegria servindo nos seus altares. A resposta é não. Tu não fabricarás coisa alguma. Tu não venderás coisa alguma. E quanto ao legado que tu deixarás às tuas filhas, tu deixarás o legado da tua fé. E as meninas foram para casa brincando, dizendo, testamento de mamãe, para a Rebeca, deixa fé, para a Rita, deixa fé. Mãe, assim a gente não vai brigar por sua herança, né? E nada tem faltado. Nada. Realmente, literalmente, nós aproveitamos e vivemos o melhor da terra. Quando às vezes a gente tenta dar um jeitinho, a gente acaba se embaraçando. Vai que eu fabrico shampoo. Olha quanta gente careca ia ter na terra. Vai que eu ainda chamo alguém como sócio para uma empresa para a qual Deus decretou falência antes de abrir. Não vamos entrar em projetos falidos por precipitação nem ansiedade. O Senhor me fez notificar isso aqui porque alguém estava assim, com um pezinho para fazer isso. Em nome de Jesus, querida, fica no lugar onde Deus te chamou e te tranquiliza. Me acompanha numa oração, olha, assim, ó, levanta os teus dois braços. O Senhor te abençoe desde Sião. E que tu vejas o bem de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E que tu vejas os filhos dos teus filhos e a paz sobre todo Israel. Essa parte dos filhos e da paz a gente faz 4 vezes. Se os filhos forem para o norte, sul, leste, oeste, já vai com a bênção, amém? Vamos lá, ó. Yevareha Hashem mitzion urebetuv Yerushalayim. Yevareha Hashem mitzion kol yamei yamei erecha urerbani levanecha shalom kol Israel urerbani levanecha shalom kol Israel urerbani levanecha shalom kol Israel urerbani levanecha. Até milhares de gerações dos que buscam o Senhor, dos que amam e esperam a sua vinda. Shalom kol Israel, Shalom kol Israel. E quando orarem, não esqueçam da irmã Sara, quer ela esteja aqui ou montada num camelo em Israel. Não esqueçam disso.
A paz, irmãs, obrigada.